Let's ask God for his help. Vamos pedir a Deus por sua ajuda. Our God and Father, we thank thee for this time to have thy word open. Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós te damos graças por esse momento que temos a tua palavra aberta. We thank thee that we can hear again of thy love and of thy beloved Son. E agradecemos porque podemos ouvir mais uma vez do teu amor, do teu Filho Jesus. We thank thee that we can speak of thy beloved Son as the Savior of sinners. E te damos graças porque podemos uma vez mais falar de teu Filho como Salvador de pecadores. So we ask for thy help as we would open thy word. E assim pedimos por tua ajuda ao abrirmos a tua palavra. We ask for a blessing for each heart here this evening. Pedimos por tuas bênçãos em cada coração aqui presente esta noite. And we ask this in the name of our Lord Jesus Christ. E pedimos isso no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amen. Amém. Welcome to the gospel meeting. Bem-vindos à pregação do Evangelho. Tonight, I'd like to open the Word of God to Luke chapter 13. Esta noite eu gostaria de abrir em Lucas, capítulo 13. And we'll read verse 1 through 5. Os versículos de 1 a 5. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe, vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Oh, sorry. Desculpa. Luke chapter 13. Oh, Luke, I open Mark. Sorry. 13? Luke 13, 1 through 5. Okay. Sorry. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhes falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Respondendo Jesus, disse-lhes, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Tonight there are many things we could talk about. Essa noite tem muitas coisas às quais podemos falar hoje à noite. Maybe important things, Talvez são coisas importantes, maybe terrible tragedies, talvez tragédias terríveis, maybe great plans, ideas. talvez podemos falar de grandes ideias e planos para a nossa vida. Seems every day we hear things in this that have happened in this world that are maybe are difficult. E ouvimos diariamente coisas que talvez possam ser difíceis para nós. Here, these spoke to the Lord Jesus about a terrible thing that Pilate had done to these Galileans. E aqui narra de uma coisa terrível que Pilatos tinha feito com os galileus. There's many terrible things done today that men will do to other men. E há muitas coisas terríveis que hoje fazem, que o homem pode fazer um contra os outros. And here, Pilate took these Galileans, and they were killed, and he took their blood and mixed them with the sacrifices. E aqui Pilatos matou esses galileus e pegou o sangue deles e misturou com os sacrifícios. And then in verse 4 we read, it appears there are 18 men in a tower that they broke the tower down and all 18 men died. E no versículo 4 narra sobre 18 pessoas que estavam numa torre que foi derrubada e todos morreram. But to both of these stories the Lord Jesus said, except you repent, ye shall all likewise perish, or perish in likewise manner. E nessas duas histórias, nessas duas passagens que o Senhor narra aqui, dessas tragédias, ele fala, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. So tonight, if you're in your sins, if you don't know the Lord Jesus as your Savior,
Assim, esta noite, você permanece em seus pecados se você não conhece o Senhor Jesus como seu Salvador. You need to repent. Você tem que se arrepender. Repent is to simply believe God's word, what he says about you. E arrepender-se é acreditar naquilo que Deus fala, quem você é em sua palavra. That we are sinners and we deserve judgment. E diz que nós somos pecadores e merecemos juízo. But he has provided a way of salvation through his beloved Son. Mas ele proveu um caminho de um livramento por meio de seu filho Jesus. So it's through simple faith in the Lord Jesus that we are saved from judgment. E assim, por simples fé no Senhor Jesus, nós somos salvos desse juízo, desse julgamento. Here it uses in English the word perish. A palavra que ele usa aqui é perecerão. And the Lord Jesus said in Matthew 10 verse 28, the end of the verse, E no capítulo 10, Matthew 10, Mateus 28, 10, 28, just the last part of the verse says, "Fear him which is able to destroy both soul and body in hell." That could be a definition of perish. 18, 10:28. 28. Yes. E o Senhor fala aqui o que pode ser a definição de perecer. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. So tonight, if you're in your sins, if you don't have your sins, washed away by the blood of the Lord Jesus, E esta noite você permanece em seus pecados se você não aceitou que o sangue de Jesus pagou por seus pecados. your future is to perish, to be cast body and soul into hell. E o seu futuro é ser lançado, corpo e alma, no inferno. God is holy, and he will judge everything we've said, done, thought. Deus é justo e ele vai julgar tudo o que temos falado, feito ou agido aqui nesse mundo. But the blood of Jesus Christ cleanseth us from all sin. Mas o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. So God is holy, but God is love, and he sent his only Son. Deus é amor e Deus é justiça também. Assim ele enviou o seu filho para o mundo. Tonight I would like to talk a little bit about God's love as a father with a son. Esta noite eu gostaria de falar um pouco sobre o amor de Deus, o amor do pai para com seu filho. And in the Gospel of John chapter 1, Evangelho de João, capítulo 1, and verse 14, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. John, the disciple John, spent 3.5 years with the Lord Jesus. O apóstolo João ficou durante 3 anos e meio de sua vida com o Senhor Jesus aqui na terra. And he saw the Lord Jesus as a son with a father. Ele viu o Senhor Jesus como o filho com o seu pai, The one that always enjoyed the love of his father. que sempre desfrutou do amor de seu pai, One that always did his father's will. que fez sempre a vontade do seu pai, And he showed his father's heart to those that he interacted with daily. e ele mostrou o coração do pai com todos aqueles com quem ele interagiu nesse mundo. John was there on the Mount of Transfiguration, João era um dos que estava com ele no Monte da Transfiguração, and he heard the Lord Jesus say, "This is my beloved son." God the Father say, "This is my beloved son." e ele ouviu o pai dizer lá dos céus: esse é meu filho amado, In whom is my delight. em quem eu me comprazo. So John writes here, he saw the glory of a
only begotten with a father. E aqui João diz que ele viu a glória do unigênito do Pai. The relationship of a father and son. A relação entre o Pai e o Filho. And in verse 18, E no versículo 18, could read, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. here it says the only begotten son, that is nature, begotten, same nature. E aqui fala do unigênito, e unigênito significa da mesma natureza. Not relationship. In verse 14, that's relationship, a father and son. No versículo 14, nós vemos o unigênito como uma relação entre os dois, entre pai e filho. But here, the only begotten is the one in the same substance, the Lord Jesus, the same nature as God. Mas aqui no versículo 18, o filho unigênito é com a mesma natureza, o filho com a mesma natureza do pai. In the bosom of the Father, one has said, the hiding place of love, bosom. E o seio do pai é o lugar de abrigo com o pai. When the Lord Jesus walked here on earth, sometimes we say he came from the Father's bosom. E o Senhor Jesus, quando andou aqui na terra, ouvimos às vezes falar que ele veio do seio do pai. But when he was here on earth, he was always in the Father's bosom. Mas enquanto aqui na terra, ele sempre estava no seio do pai. He was always in the enjoyment of the Father's love, except on the cross. Ele estava o tempo todo desfrutando do amor do pai, com exceção na cruz, naquelas 3 horas na cruz. On the cross, he would say, and not Father, but he would say, my God, why hast thou forsaken me? Quando na cruz ele não disse meu pai, ele disse meu Deus, por que me desamparaste? It was because he was taking on this sin. If you will have him as your Savior, your sin. É porque ele estava lá tomando o pecado daquele que crê nele. Se você crê nele, ele estava lá tomando o seu pecado, levando o seu pecado. So we, in Piracicaba, the last 2 weeks, we've been talking a little bit about the prodigal son. E em Piracicaba, nas últimas semanas, nós estávamos falando sobre o filho pródigo. I have enjoyed some places in the Bible that we have about a father and a son. E em alguns lugares, poucos lugares na palavra, que nós vemos o filho com o pai nas escrituras. And in Genesis 15, Em Gênesis 15, in verse 2, versículo 2. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? one has said that now God was having Abraham enter into God's thoughts. E aqui nós temos Abraão penetrando nos pensamentos de Deus. God wanted Abraham to know what a father's heart was. Deus queria que Abraão soubesse o que era o coração de um pai. That Abraham would say to God, I have no child. E Abraão disse a Deus: mas eu não tenho filho. And God was looking forward to the time when he would send his son. E Deus estava olhando à frente para o tempo, o dia em que ele iria mandar o seu filho aqui para a terra. And from the very beginning, when Adam and Eve sinned in the garden, E desde o começo, desde o princípio, quando Adão e Eva pecaram no paraíso, God said that the seed of the woman would be the deliverance for mankind. Deus disse que a semente da mulher seria aquele que viria libertar a raça humana. But the seed of the woman was going to be God's beloved son. Mas essa semente da mulher, né, que nascia da mulher, viria a ser o filho de Deus. So God would have Abraham to know a father's heart, so Abraham would know God's heart. Assim, Deus queria que Abraão
sentisse o que era ter o coração de um pai, porque ele ia mostrar que ele era o pai, entregando seu filho. And then in verse 5 of the same chapter, E no mesmo capítulo de Gênesis 15, versículo 5, vou sair de lá um momentinho. Versículo? 5. Em versículo 5, capítulo 15 de Gênesis, versículo 5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. God took Abraham out and said, look at the stars. E então Deus tirou Abraão para fora e mostrou: olha para os céus, vê as estrelas. The blessing that was going to come from God's Son was going to be more than what you could count in the heavens. As bênçãos que viriam de Deus enviando o seu filho seriam muito maiores do que todas as estrelas que podia se contar nos céus. And God was looking forward to that time when his house was going to be filled with children. E Deus estava olhando adiante para ver esse dia em que a sua casa estaria cheia de todos os seus filhos. Tonight, if you have your sins washed away, you'll be one of those in God's house. Se hoje você crê em Jesus, terá seus pecados lavados e será um desses nessa casa, um de seus filhos. My middle daughter's name is Mariana Abigail. Minha filha do meio, o nome dela é Mariana Abigail. And I love the name in English, Abigail. Eu gosto do nome em inglês, que é Abigail. It means joy of the Father. Abigail significa o gozo do pai. And again, one has said that joy of the Father is us in the Father's house with his arms around us. E podemos dizer que o gozo do pai é ter a nós em seu seio nos levando. God was looking again for that time when he would have us with him as his own children in his house. E também nesse momento que ele falava com Abraão, ele pensava naquele dia em que teria seus filhos em sua casa com ele. Another story we like is David and Mephibosheth. Outra história que nós gostamos é de Davi e Mefibosete. It's 2 Samuel 9. Em 2 Samuel, capítulo 9. Just verse 3 and 4. Os versículos 3 e 4. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. We know that the word of God says that David was a man after God's own heart. A palavra de Deus nos diz que Davi era um homem de acordo com o coração de Deus. We know David had a shepherd's heart. He cared for the sheep. Davi era um pastor de ovelhas e ele tinha esse senso de pastorear em seu coração. But he also loved mercy and he loved to show mercy and grace to others. Mas ele também tinha a misericórdia em seu coração e gostava de mostrar essa misericórdia para com outras pessoas. He wanted to show the kindness of God to one of Saul's house. E ele queria mostrar a bondade de Deus para com um dos filhos da casa de Saul. We have here this one, his name was Mephibosheth. He was in the house of Makar, which means sold, which would be like a slave. E nós devemos falar desse Mefibosete que estava na casa de Maquir, que quer dizer escravo. And in Lo-debar, this place, it means no pasture, no food, no sustenance. E o lugar onde ele estava era em Lo-debar, que o significado é sem pasto ou sem suprimentos.
You could say he was as far away from David as he could be. Podemos dizer que ele estava o mais longe possível de Davi que se podia estar. David was the king that's a picture, a type of the Lord Jesus. Davi era um rei, uma figura do Senhor Jesus. So the one that could bless this one, could give him, you could say, life and health. E que podia então dar a esse Mefibosete a vida, podemos dizer assim, a vida e saúde. He was hiding from him, E from ele, David. mas ele estava escondendo de Davi. So it's a picture of us and our sins. We're far from God, the God who loves us and wants to bless us. Isso é uma figura de nós, pecadores, que nos escondemos de Deus, queremos ficar o mais longe possível de Deus. But it says in the first part of verse 5 that King David sent and fetched him. E na primeira parte do versículo 5 do capítulo 9 de Samuel fala que mandou o rei Davi buscar Mefibosete. And David brings him to himself and puts him at his table. E Davi traz ele para junto de si e manda colocar ele assentado à sua mesa. And David says at the end of verse 11 about Mephibosheth, he shall eat at my table as one of the king's sons. It's the last phrase E of na 11. última frase do capítulo 11, do versículo 11 do capítulo 9, fala que Mefibosete comerá à minha mesa como dos filhos do rei. So this one that was far from David had no right to sit at David's table as a son. E esse que estava tão afastado de Davi e que não tinha direito nenhum de estar assentado à mesa do rei Davi. If you would see David's table, you would think Mephibosheth was his very own son. E se você olhasse na mesa, eles assentados lá, vocês iam ver que Mefibosete estava qual um filho ali sentado. And that's our position when we know the Lord Jesus as our Savior. We're children of God, God's sons and daughters. E essa é a nossa posição quando cremos em Jesus Cristo. Nós somos vistos como filhos, somos filhos de Deus, assentados junto com Ele. And I like to think if you would talk to Mephibosheth, what would he want to tell you about or talk to you about? E eu pergunto, se nós pudéssemos perguntar a Mefibosete, o que você acha de tudo isso? He could only talk about David. Ele só podia falar de Davi. What did he have? But could sit. The table speaks of fellowship or communion. E o que mais ele poderia falar? Porque sentar à mesa significa ter comunhão, ter relação íntima com a pessoa. And that's what God has done. He has told us, given us in His Word, His counsels, He's shared with us His thoughts, His desires. Isso que nós temos em Deus, Ele nos tem para junto dele, revelando todo o seu desejo, a sua mente, todo o cuidado para conosco e amor. And we can turn to Luke 15 about the prodigal son. Então vamos abrir em Lucas 15, que fala do filho pródigo. I always refer to this as a prodigal son, but really it's about a father's heart. Essa parábola tem muitas vezes o título de a parábola do filho pródigo, mas na realidade deveria ser a parábola do amor do pai. And it's really God's heart to us. E na realidade é o coração de Deus para conosco. We have this son. The first thing we hear him say is, "Father, give me." E nós vemos aqui esse filho, que a primeira coisa que ele fala para o pai é: Pai, dá a minha parte. And that's what we are by nature. We're selfish. We just want things. Nós, por natureza, somos egoístas. Nós queremos tudo para nós. We don't care about God as our creator. Nós não ligamos muito para Deus como nosso Criador. We don't care about His desire toward us as His heart for us. Nós não ligamos muito para o seu desejo para conosco, o seu coração para conosco.
By nature, we are just as this son. We take what God has given us and we go as far away from God as we can. E nós somos exatamente como esse filho pródigo. Pegamos aquilo que nos é dado e nos afastamos o mais longe possível daquele que deu essas coisas. It says that he spent his substances with riotous living or debauchery. E é In falado... verse- let's see. 13. 13, yes. E no versículo 13 é falado que ele saiu, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, os seus bens, vivendo dissolutamente. And that's our heart by nature. Esse é o nosso coração por natureza. But it says later that there was a violent famine. Mas narra aqui que depois veio uma fome muito intensa naquele país. We could say that God brought him to the end of himself. E podemos dizer que Deus levou ele até o fim das consequências daquilo que ele estava fazendo. But he rose and went to his father. Mas ele se levantou e foi para seu pai. It's a picture of repentance. Isso é uma figura de arrependimento. What did his father do? E o que o pai dele fez? In verse 20, Vemos no versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe no pescoço e o beijou. it's been said that this is the only time we have this picture, the father as God running. Nos foi dito que essa é a única passagem em que mostra Deus correndo para fazer alguma coisa. He was running to receive this son that had wasted his life in riotous living. Nós vemos esse pai correndo para abraçar, receber aquele filho que havia se afastado o máximo possível dele e gastado tudo que tinha. It says he fell on his neck and covered him with kisses. Diz que ele se agarrou ao seu pescoço, né, e o cobriu de beijos. And kisses are the sign of affection. E beijo é um sinal de afeição, de sentimento pela pessoa. And in verse 22, No versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. so he had the best robe, which is the robe of righteousness, E ele teve o melhor vestido, esse é o vestido da justiça. that we are justified before God. Nós somos assim justificados perante Deus, We are made righteous in his son. somos tornados justos em seu Filho, So we have no judgment upon us because we're in the Lord Jesus Christ. e assim já não temos mais condenação, porque estamos em Cristo Jesus quando cremos. And it says, put a ring on his finger. Diz que se pôs um anel em seu dedo. It speaks of eternal relationship. O anel fala de uma relação eterna, A relationship that can never end. uma relação que nunca se acaba. And then shoes on his feet. E alparca em seus pés. Full liberty in the Father's house. Completa liberdade na casa do Pai. The servants didn't wear shoes, Os servos não usavam sapatos, but sons wore shoes in the Father's house. mas os filhos usam sapatos, estão calçados na casa do Pai. We can't imagine being in God's presence in full complacency, without fear. E eu posso imaginar nós na presença de Deus, gozando de tudo e sem temor nenhum, But we know, because we know what we are by nature, porque sabemos o que por natureza somos. but God has provided us the best robe, the ring and shoes. Mas Deus nos proveu com o melhor vestimento, com anel e sapato nos pés. And one has said when the Lord Jesus was received up into heaven in glory, Foi dito que quando o Senhor Jesus foi recebido lá em glória, after he glorified God here on earth, após ter glorificado a Deus aqui na terra,
We like to just imagine what it was to be received, the Father receiving his Son. Podemos imaginar o que é o filho ter sido recebido nos céus. One has said that our reception into heaven will be the same. E alguém disse que a nossa recepção lá nos céus será a mesma coisa. We can't imagine how God could receive us into his house. Podemos imaginar como seremos recebidos lá nos céus, na casa do Pai. But it's because of simple faith in his beloved Son. E isso tudo por uma simples fé em seu Filho Jesus. And he is so pleased with his Son and his work on the cross E ele está tão satisfeito com a obra de Cristo na cruz, that we are received as his beloved Son. e assim nós somos recebidos também como seu Filho foi recebido. And in verse 23 and 24, the same chapter, Luke 15, E os versículos 23 e 24 de Lucas 15: E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. so we have the Father's love, his running and hugging and kissing his Son. Assim temos o Pai correndo, abraçando e beijando seu filho. We have the Father's provision in the best robe and the ring and the shoes. E vemos o Pai provendo do melhor vestido, do anel e dos calçados. And then we have the joy of the Father here with the, it says they begin to be merry. E temos aqui o gozo do Pai quando fala e começaram a se alegrar. Later in the chapter, there's the older son that did not want to come in to the E house. mais à frente, nesse capítulo, o filho mais velho não quis vir participar de tudo isso. He told his father how good he was, Ele disse para o seu pai quão bom ele era tendo ficado lá. and as long as we think we are something and have done something, Enquanto nós pensarmos que nós tenhamos feito alguma coisa conseguimos alguma coisa aqui para agradar a Deus, that God has to accept us based on who we are or what we have done, e que Deus vai nos aceitar baseados no que nós fizemos ou pensamos que fizemos, we'll never know the Father's heart. esse nunca conhecerá o amor do Pai. We'll never enjoy what the prodigal son enjoys here. Ele nunca vai gozar daquilo que o filho pródigo gozou aqui nessa passagem. The only way to enjoy what God has for us is the publican that said, God be merciful to me, the sinner. O único meio de gozarmos isso é falar aquilo que o publicano falou enquanto orava: Senhor, tenha misericórdia de mim. There's one has said, eternal life is a known and enjoyed relationship. Foi dito que vida eterna é o conhecimento completo e a comunhão com Deus. To know God the Father and God the Son. Conhecer Deus Pai e Deus Filho. That we who were sinners and lost Nós que éramos pecadores e perdidos, can be brought into God's presence as sons. podemos ser levados na presença de Deus como filhos. Sons speak of dignity, O filho fala de dignidade, knowledge, conhecimento, liberty, liberdade and affection, e afeição, and more. e muito mais que isso. But it's all ours to enjoy because God gave his Son. Mas tudo isso é nosso para desfrutarmos, porque Deus deu seu único filho. And I've enjoyed Abraham, when God told Abraham to take his son and to offer him up. Eu gosto de quando Deus pede a Abraão que vá sacrificar seu filho. Isaac asked Abraham, where is the lamb for the burnt offering? E então, a caminho, o seu filho Isaac pergunta: onde está o cordeiro para o sacrifício? And Abraham said, God will
of himself provide a lamb. E a resposta de Abraão: Deus mesmo proverá esse cordeiro. God again told Eve that it was of her, it was said to Satan that the woman's seed would smash his head. E Deus mesmo falou para Satanás que a semente da mulher esmagaria a sua cabeça. So from Adam and Eve on, those that had faith were looking for that deliverer. E desde Adão e Eva até agora, nós temos buscado por aquele que nos liberta de tudo isso, né? And it seems that Abraham realized that lamb was going to be God's own son. E nós vemos que Abraão tenha talvez percebido ou notado que Deus ia prover um cordeiro, que ele era seu filho que ele ia prover para nós. That God would himself provide the lamb. Que Deus mesmo é que proveria o cordeiro para o sacrifício. And John the Baptist said when he saw the Lord Jesus, "Behold the Lamb of God." E João Batista, quando avistou o Senhor vindo, falou: Eis o Cordeiro de Deus. It was this one who was in the bosom of the Father. E era ele mesmo, esse mesmo que estava no seio do Pai antes. Because God would say, "My well-beloved son." E a palavra diz: o meu bem-amado filho. So tonight, again, it's just simple faith in the Lord Jesus Christ. Sim, hoje à noite, o que nós temos que ver é ter a simples fé na obra de Cristo Jesus. The one who came, that God sent here to this earth. Aquele que veio, enviado pelo Pai, para andar neste mundo. For 33 and a half years, he walked in this scene doing God's will. E por 33 anos andou neste mundo, nesse cenário, fazendo a vontade de Deus. And doing God's will took him to lay down his life there on Calvary's cross. E ele foi ao ponto de entregar a sua própria vida na cruz. After he died, he was buried, and he rose again. E após ter morrido, entregado seu espírito, ele foi enterrado e ressuscitou dentre os mortos. After 40 days, he was received up into heaven as a glorified man. E 40 dias depois foi recebido nos céus como um homem glorificado. Today, by faith, we see the Lord Jesus as a man in God's presence. E hoje, pela fé, nós vemos o Senhor Jesus, um homem glorificado diante de Deus. That is what our hope, our anchor, is a person in God's presence. Assim, a nossa âncora, a nossa esperança é nessa pessoa que está na presença de Deus. Because God has glorified his Son and put him in the highest place in heaven. Porque Deus glorificou seu Filho e o colocou no mais alto lugar nos céus, em glória. And that's the Lord Jesus, when he was here, he said, "Come unto me, all you that labor and are heavy laden." E o Senhor Jesus, enquanto estava aqui na terra, disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, and I will give you rest. e eu te darei repouso. He also said, "Him that cometh to me I will in no wise cast out." E ele disse também: Aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. So today, the Lord Jesus is still saying, "Come, if you haven't come already." E ainda hoje, o Senhor Jesus está falando: Vem, se você não veio ainda, ele está convidando. So we would say, "Come, take the Lord Jesus as your Savior tonight." E assim nós dizemos: Venha, aceite a Jesus como seu Salvador. Let's pray. Vamos orar? Our God and Father, we thank thee for thy beloved Son. Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós te damos graças por teu Filho Jesus. We thank thee, Lord Jesus, for coming from heaven. Nós te damos graças, Senhor Jesus, por ter vindo dos céus. Thank thee for dying on Calvary's cross and shedding thy blood.
E agradecemos por ter ido até aquela cruz, derramado o seu sangue e morrido por nós. We thank thee, Lord Jesus, for thy grace that is still calling lost sinners to thee. E te damos graças, Senhor Jesus, por teu chamado de amor para vir a ti, todos que estão cansados e oprimidos. And we thank thee, Lord Jesus, for what we have in thee as children of God. E nós te damos graças por nos ter hoje como seus filhos amados. We can see in thee God's heart of love to us. E podemos ver o coração de amor do Pai para conosco. So we thank thee, our God and Father, and we pray this in the name of our Lord Jesus Christ. E nós te damos graças, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém.